Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 26, versículo 4 e 5. Quanto à minha vida, eu, apóstolo Paulo, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Atos, capítulo 26, versículo 4 e 5. O que aconteceu ao apóstolo Paulo, que desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da sua religião judaica, viveu fariseu? Como está escrito em Atos, capítulo 26, versículo 5. Aconteceu o que acontece com todos nós que frequentamos religiões dirigidas por homens. Os homens imaginam coisas que são contra a doutrina do Senhor Jesus e praticam esses atos e ainda blasfemam, dizendo que estão fazendo tudo em nome de Deus. Atos, capítulo 26, versículo 9 ao 11. Bem tinha eu, apóstolo Paulo, imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu, apóstolo Paulo, praticar muitos atos. O que também eu, apóstolo Paulo, fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, dos líderes da religião judaica, encerrei muitos dos santos, dos cristãos, nas prisões. E quando os matavam, eu, apóstolo Paulo, dava o meu voto contra eles, contra os cristãos. E eu, apóstolo Paulo, castigando os cristãos, muitas vezes por todas as sinagogas os obriguei a blasfemar. E eu, apóstolo Paulo, enfurecido demasiadamente contra eles, os cristãos, até nas cidades estranhas os persegui. Porque Jesus, respondendo aos judeus religiosos, os fariseus, os saduceus e os herodianos, disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Como está escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 24. Porque todos nós que frequentamos religiões dirigidas por homens, erramos na nossa maneira de servir a Deus, em razão, ou seja, pelo motivo de não saber a palavra de Deus e não saber o porquê, ou seja, a necessidade de se ter o poder de Deus, o seu Espírito Santo, habitando em nós. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o nosso corpo material, sem o Espírito Santo de Deus, está morto para Deus, assim também a fé em Cristo Jesus, sem obras, é morta. Gente, aquele que não possuir o Espírito Santo de Deus habitando em si mesmo, por mais religioso que seja, se não tiver o Espírito Santo de Deus que nos dá a vida com abundância, ou seja, a vida eterna, essa pessoa permanece morto para Deus nos seus pecados. Marcos capítulo 12, versículo 27, como disse Jesus: ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós, ou seja, judeus religiosos, fariseus, saduceus e herodianos, errais muito. Como está escrito em Marcos capítulo 12, versículo 27. Por que disse o Senhor Jesus ao apóstolo Paulo? Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás ao poder de Deus, a fim de receberem
a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim, Cristo Jesus. Como está escrito em Atos, capítulo 26, versículo 18. Gente, porque somente o Senhor Jesus tem todo o poder para nos envolver, para abrir os nossos olhos, para nos tirar desse caminho religioso de trevas que nos encontramos, de nos mostrar a verdade, a luz, de que somente recebemos a remissão, o perdão pelos nossos pecados, através da santificação recebida pela fé em Jesus Cristo. Porque a verdade é que nenhum homem, nenhuma religião pode fazer isso por nós. Somente o nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo. Atos capítulo 26, do versículo 13 ao 15. Ao meio-dia, ó Rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. E disse eu, apóstolo Paulo: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que não podemos permitir que ninguém nos engane com palavras vãs? Porque por estas coisas, por falar palavras vãs, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 6? Sim, gente. Tiago capítulo 1, versículo 26. Porque se alguém entre nós cuida ser uma pessoa religiosa e não refreia sua língua, vive falando coisas vãs, antes engana o seu coração. A religião dessa pessoa é vã, ela não tem valor nenhum para Deus. Porque nós, gente, somente recebemos a remissão dos nossos pecados, ou seja, o perdão dos nossos pecados como herança, somente recebemos esse perdão através dos que são santificados pela fé em Jesus Cristo. Por isso devemos ser obedientes à pessoa de Cristo Jesus e não aos homens e às suas religiões vãs. Atos capítulo 26, versículo 19, 20 e 23. Por isso, ó rei Agripa, eu, apóstolo Paulo, não fui desobediente à visão celestial, a Cristo Jesus, nosso único e fiel Salvador. Antes, anunciei aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Isto é, que o Cristo, Jesus, devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Jesus te ama, mas também te ordena que abra os seus olhos para te converter das trevas à luz, do poder do diabo a Deus, a fim de que você receba a remissão dos seus pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus, como está escrito em Atos capítulo 26, versículo 18. Amém? Dani Miguel.